Olá, eu sou Maria Alba de Castro e neste vídeo eu quero falar sobre acordes napolitanos ou acordes de sexta napolitana, ou NAP6. Num primeiro momento é importante que saibamos que este acorde não faz parte do grupo dos acordes de sexta aumentada. Né? Estes acordes são chamados de franceses, italianos e alemães. E por eles possuírem uma sexta aumentada, ao ser tocado, essa sexta aumentada soa uma sétima menor. E lembramos, então, que todo acorde maior com sétima menor tem um trítono interno, né? E esse trítono gera tensão, certo? Assim, o acorde napolitano não pertence a isso, ele não possui uma sexta aumentada. Mas onde usar então esses acordes de sexta aumentada? Sempre usamos ali como uma passagem para chegar numa dominante e terminar, né? Terminando nessa cadência, mas principalmente pensando nesses acordes como possibilidades de inversões para enriquecimento de baixo ou enriquecimento de contracantos dentro de uma obra, certo? Dito isso, vamos ao que nos interessa. E o que nos interessa para este momento são os acordes napolitanos. Por que este nome? Muito bem. Essa formação escalar, essa formação acórdica, foi muito encontrado primeiramente nas obras de Scarlatti. Scarlatti viveu ali entre final do século XVII e início do século XVIII e morou em Nápoles. Né? Os teóricos, fazendo essas análises na obra dele, do compositor, dá então este nome de napolitano a essas novas possibilidades que estão surgindo ali para um trabalho de composição, de harmonização, né? Uma proposta nova e muito interessante. Por isso, então, acordes napolitanos, que virou aqui para a música contemporânea, para a música dos nossos dias, uma NAP. Né? E agora, por que 6? É isso que nós vamos conhecer e vamos saber, e principalmente saber onde usá-las. Vou diminuir aqui minha presença neste vídeo e vou lá na nossa partitura. Muito bem, aqui estou. Vamos para a partitura. Acordes napolitanos. O mais importante a saber neste momento é que os acordes napolitanos, eles são gerados a partir de uma escala menor, certo? Então, eu peguei aqui a nossa velha Lá menor harmônica. Né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido, Lá. Por que esse Sol sustenido? Porque precisa haver uma tensão entre o quarto e sétimo grau para essa escala se tornar tonal, certo? Então, lembre-se, a escala harmônica sempre vai ter a sétima maior. Ótimo. Vamos ouvi-la então. A velha e boa Lá menor harmônica. A partir disso, como eu falei que as NAPs, elas nascem, elas surgem nas tonalidades menores e no quarto grau, eu tirei aqui os graus mais importantes da nossa escala. Né? O primeiro grau, o quarto grau, o quinto grau, e voltei ao primeiro para fazer uma cadência perfeita aqui. Bom, então, primeiro grau é Lá menor, certo? Quarto grau, Lá, Si, Dó, Ré. Ré menor. Muito bem. Quinto grau,
Lá, si, dó, ré, mi. Quinto grau é mi, só que mi maior porque o sol é sustenido, ou seja, a dominante, né? O trítono sendo criado aqui, que vai cair novamente em lá menor. Vamos ouvir isso? Essa sequência harmônica 1, 4, 5, 1. Bem conhecida, bem ouvida, né? Mais uma vez, primeiro grau menor, quarto grau menor, quinto grau maior e menor, para morrer no menor. Muito bem, se é no quarto grau que as NAPs são criadas, onde é que se mexe nesse quarto grau? Quarto grau aqui é um ré falar. Muito bem, o que acontece nesta quinta do acorde? A quinta do acorde, ela é elevada meio tom acima, ou seja, uma segunda menor acima. Uma segunda menor de lá é um si bemol, certo? Então, observe o que aconteceu aqui para se criar a NAP. O ré, mesmo ré, o fá, o mesmo fá, o lá subiu uma segunda menor acima, que é si bemol em ré. Olha que interessante, vamos ouvir esse acorde, como ele soa. Opa! Como soa este acorde? Vamos ver a diferença? Tá, já volto já para vermos melhor a diferença. Então, observar o que aconteceu? Onde era usado aqui a quinta do acorde, essa quinta vai se transformar em sexta menor. Né? Então, ouça como fica essa sequência harmônica aqui do 1, 4, 5, 1, e depois ele já vai direto para o 1, NAP 5, 1. Ouça. Atenção. A NAP. Olha que bonito. Vou colocar novamente para vocês ouvirem. Segundo exemplo, NAP. Que maravilha. Este acorde é tão rico e tão interessante que, além de Scarlatti, nós encontramos isso na obra de Beethoven. Se pegamos, por exemplo, Sonata ao Luar, logo nos primeiros 4 compassos nós já encontramos uma NAP ali. Tá? Peguem, façam esse exercício, peguem lá a Sonata ao Luar, que está em Dó sustenido menor, e vejam uma NAP acontecendo logo no início ali daqueles arpejos que ele propõe. Outros compositores mais próximos a nós, por exemplo, nas obras de Chico Buarque de Holanda. Né? Chico não é um gênio à toa. Em muitas obras nós encontramos acordes napolitanos, né, na obra dele. Na obra, por exemplo, na Garota de Ipanema, encontramos NAP. Nos sambas mais antigos, encontramos NAP, certo? Então, de certa forma, ela está muito presente no repertório, né? Na discografia de alguns compositores, alguns bons compositores aqui brasileiros também. Isso por quê? Porque ela propõe esse enriquecimento harmônico e melódico, porque não pensar em melódico, né? Agora, por que NAP 6? Nós já vimos ali que nós elevamos para uma sexta a partir do baixo, não é? Lembra das inversões? Olha aqui, nós temos um baixo ré, onde era uma quinta, nós criamos a sexta menor aqui. Bom, então eu vou recortá-la e colocar essa NAP aqui.
ela é um Ré, um Fá e um Si bemol. Quando olhamos assim de imediato, este acorde, ou esse desenho de acorde, ele vai nos levar aos mesmos desenhos das inversões. Lembra dos baixos cifrados? Quando nós trabalhamos com primeira inversão, terça no baixo, número 6. Segunda inversão, quinta no baixo, 6, 4. Se trabalhamos tétrades, 6, 5, 4, 3, 2. Né? Esses numerozinhos. Então, se ao olharmos aqui este acorde, já direto nos leva que isso é uma primeira inversão. E uma primeira inversão de quem? Na verdade, de Si bemol. Este Si que estaria aqui embaixo, Si bemol, Ré, Fá. Ah, olha aquele aqui, Si bemol, Ré, Fá. Na verdade, é um acorde maior de Si bemol. Olha a beleza de tudo isso. E por isso ele é muitas vezes chamado de acorde maior, certo? Com segunda baixada. Mas por que isso? Porque, na verdade, pensem este acorde aqui, de Si bemol maior, tá? Nós estamos trabalhando a escala de Lá. Nós encontramos essa NAP, o início dela, a gênese dela, foi lá no 4º grau da escala de Lá. E ela, na verdade, com a inversão, nós podemos entendê-la como Si bemol. E Si bemol é o que de Lá? É o 2º grau, né? É o 2º grau baixado. Então, é exatamente como essa escala, essa primeira escala aqui, olha. Lá, Si bemol, Dó, Ré e aí por diante, que nos dá o quê? A escala napolitana. Ok? Toda escala napolitana vai ter o 2º grau baixado de meio tom. Certo? Nada, mas é nada do que essa inversão de acordes que a transforma, então, nessa sonoridade maior. Muito bem. O que seria interessante para vocês? Pegarem lápis, borracha e um caderno de música e pegar várias tonalidades maiores e encontrar, menores, e encontrar as NAPs a partir do 4º grau. Encontrou a NAP a partir do 4º grau, monte a escala napolitana. Tenho certeza que isso vai enriquecer muito, né? Vocês vão criar propostas novas, tanto em pequenas obras ou grandes obras que vocês criarem, ou em arranjos, né, em propostas de reharmonização, certo? Então, trabalhem mesmo. E depois de escrever, depois de fazer ali no caderno, toquem. Toquem no teclado, toquem na flauta doce, toquem no violão ou no instrumento que estiverem à mão, tá? Experimentem isso, ouçam este acorde diferenciado que a NAP propõe. Bom, para finalizar, então, eu vou ali no exemplo da página 24, na figura 7. Em cima da melodia do cravo, ou embaixo, como quiserem, o autor nos propõe uma reharmonização muito interessante, né? O cravo está em Dó maior, aí neste exemplo, então ele começa aqui a harmonia com Dó, ok? Dó maior, que é, na verdade, o tom principal, porque olha que a finalis é Dó, né? E não, nada na armadura. Então, 1º grau Dó, depois ele vai para um Fá, 4º grau, só que invertido, né? Fá baixo Lá, ou seja, na primeira inversão, com 6. Depois ele vem para um 5º grau dominante, com também inversão de terça no baixo. Opa, de repente ele vem para um Ré sustenido diminuto. Ré sustenido diminuto não faz parte do campo harmônico de Dó maior. Então, o que é? Esse acorde é um acorde alheio ao campo harmônico, e isso nós já vimos no vídeo passado. Não é? Vou deixar aqui novamente no card para que vocês possam fazer uma nova visita, caso já tenham passado por lá, não é?
E caso não, uma visita neste meu vídeo. É, então, o Ré sustenido diminuto, outra coisa interessante, acordes diminutos não fazem parte das tonalidades maiores, porque nas tonalidades maiores nós temos apenas meio diminuto, não é? Então, quando eu vejo um acorde aqui diminuto, eu sei que não faz parte de Dó, mas eu fiz o quê? Eu fiz um empréstimo modal. Eu emprestei este acorde aqui de quem? Do próximo aqui, olha, de Mi menor. Né? Que Ré sustenido diminuto é de Mi menor? É exatamente o sétimo grau. Então, acabei de fazer um empréstimo modal, coloquei alguma coisa, algum acorde que era de uma tonalidade menor e joguei aqui nesse nosso contexto maior. Aí o nosso autor, ele faz a reharmonização usando o primeiro grau com baixo Mi, de repente aparece um Si bemol baixo Ré. E ele chama isso de NAP 6, olha aqui. Porque Si bemol não faz parte do campo harmônico de Dó. Opa, mas tem uma inversão aqui. E ele chamando de NAP 6, o que está acontecendo neste pequeno trechozinho? Ele está pensando que é uma NAP 6 do sexto grau. Quem é o sexto grau de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá menor. Opa, é o nosso próprio exemplo, aliás, né? Então, Lá menor, vamos para o quarto grau de Lá? Lá, Si, Dó, Ré. Ré, Fá, Lá, que virou Si bemol. Nada mais é isso aqui, olha. Ré, Fá, Si bemol. Si bemol, então ele, ao invés de colocar apenas NAP, né, como NAP, como invertida, ele coloca o próprio acorde de Si bemol, ok? Já propõe este Si bemol, que vem para Mi, e Mi maior também não é não é do campo harmônico de Dó, assim como o Si bemol, ele também é empréstimo modal, a NAP é o empréstimo modal, ele vem para Mi, e Mi é o quê? Mi é alguma coisa relacionada ao próximo acorde, que é Lá menor. Lá menor é sexto grau. Vamos ver o que Mi é. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Opa! Mi maior é dominante de Lá. Então, o que chamamos aqui de dominante individual ou dominante secundária do sexto grau, dominante secundária de Lá menor. Neste card aqui, vocês vão encontrar este vídeo que eu falo sobre isso. Depois ele vem para o Ré, baixo Lá, que é o segundo grau. Depois ele vem para dominante com uma inversão, certo? Depois ele vem aqui com uma dominante na sua posição fundamental para morrer no primeiro grau, lindo Dó maior. Então vamos ouvir isso. Vamos ouvir essa sequência que o autor nos propõe em cima ou embaixo, como quiserem, do cravo. Muito rico, não é? Muito rico. Um trecho tão pequeno e um trecho tão cheio de propostas, né? Tão brilhante, na verdade. Vamos ouvir de novo. Perceberam como esse trechinho aqui, o baixo canta? Né? O baixo canta bastante, os acordes estão em movimento. Isso é outro detalhe importantíssimo que vamos falar num vídeo daqui para frente, que é essa questão de deixar o contracanto baixo bastante cantante, tá? Usando até menos saltos, né? Para que ele possa ser bem melódico. E a última vez ouvindo, então. Certo? E é esse. Opa, não precisamos voltar. Voltamos aqui.
E é exatamente isso, ou seja, apenas isso, essa questão de trabalharmos a NAP 6. Né? Ou podemos pensá-la como quarto grau de uma tonalidade menor, e nesse quarto grau nós criamos uma sexta menor, né? Ao invés da quinta, ou pensamos em uma escala menor cujo segundo grau é maior, porque este segundo grau tem a fundamental baixada em meio tom, certo? Eu vou dar um exemplo aqui em Ré. Ré menor. Ré menor tem Si bemol na armadura e em Dó sustenido, né? Então, se eu for achar a NAP aqui, eu vou Ré, Mi, Fá, Sol. Opa, pensar em Sol menor. O acorde de Sol menor é Sol, Si bemol, Ré. Só que este Ré vai virar Mi bemol. Na verdade, Mi bemol é o segundo grau baixado da tonalidade Ré, certo? Que vira, então, um Ré menor, Mi bemol maior. Basta. Isso é o acorde NAP. Ah, sim! E me esquecendo de uma coisa importante. Onde usá-lo? É uma dúvida muito recorrente. Use pensando na substituição do quarto grau. Por exemplo, se você tem uma melodia, uma cadência onde você vai fazer 4, 5, 1, ao invés disso, use NAP 5, 1. Ou trabalhe, por exemplo, uma cadência plagal. Lembra que cadência é essa? É aquela que nós temos o 4 que vai para o 1, não tem dominante. Ao invés de usar 4, 1, use a plagal, use essa maior que vai para o 1. Tenho certeza que a melodia, a harmonia, a reharmonização, a estrutura harmônica vai ficar muito mais enriquecida, vai ficar muito mais sofisticada. Ok? Caso haja dúvidas, deixa aí para mim nos comentários. Ou, principalmente, deixe lá no Correio da Save, certo? É importante que vocês sempre coloquem essas dúvidas para que a gente possa debater, falar sobre elas, e logo, logo eu envio novos vídeos para falar um pouco mais sobre essas propostas de reharmonização apresentadas no nosso CRC. Ok? Um abraço a todos, façam exercícios, exercitem, toquem. Tenho certeza que vocês ficarão muito felizes com o resultado disso tudo. Até a próxima, abraços, saúde e paz.